Já se encontra aqui na sala a diretora de filmes e apresentadora Érica Dorta, que criou um conteúdo totalmente voltado para a família, aqueles que estão com problema no relacionamento, problema... Será que eu estou dando certo lidando com esse filho, ou então vice-versa? Ela vai explicar tudo pra gente aqui nessa tarde. Boa tarde, Érica. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, é um prazer te receber. Prazer é todo meu estar aqui com você. E falar, olha que bacana esse conteúdo que você criou no canal. Isso. Você vai explicar pra gente, vai dar daqui a pouquinho o canal, o telefone de contato. Mas gostaria de perguntar pra você, Érica, como que surgiu esse interesse, essa vontade de criar um conteúdo totalmente voltado pra família? Olha, a história do Toda a Família Tem, né, que é o canal, ele surgiu há 4 anos atrás, mais ou menos, quando eu engravidei do meu primeiro filho. E quando eu comecei a buscar formação na internet, sabe quando você começa a pesquisar, entra no buscador lá, digita, aí vê perfil no Instagram, enfim. Aí eu vi que não tinha muita informação relevante, assim, de conteúdo relevante mesmo, concentrado num só lugar. E aí, enfim, aí como eu trabalho com isso há 13 anos, né, com produção de vídeos, enfim, falei assim, gente, eu vou fazer um canal, eu vou criar um programa que na época era o Parto em Pauta, que hoje virou Toda a Família Tem. E aí Toda a Família Tem é o nome do canal. Então, isso, agora a gente cresceu, né, essa vontade cresceu. O Parto em Pauta, a gente chegou a desenvolver mais de 70, 80 vídeos com especialistas diversos. Desde a gestação, parto, puerpério, sabe? Com as dúvidas que as mulheres mais tinham e enviavam pra gente. Então foi um momento, assim, muito gostoso, assim, eu aprendi muito durante essa fase, foi muito legal. E aí, recentemente, depois do meu segundo filho, que agora já tô no segundo, né? O primeiro tem 4 e agora o outro tem 8 meses. No meio dessa loucura, imagina só, né? Não tem paz. Eu falei assim, não... Saber administrar o casamento, os 2 filhos... Gente, é uma loucura, não parto. É um parto. É um parto. E aí, essa vontade cresceu, né? Não ficar só nessa parte de parto, gestação, puerpério. A gente falou, não, vamos criar uma coisa para a família toda. Porque não é só as dúvidas do casal na hora de engravidar, da criança, sobre o nascimento da criança e também o pós-parto. Os pais também têm dúvidas do que fazer quando surgem as birras, enfim. Determinados choros. Sono da criança. De sono, que tipo de choro que é esse? Porque uns falam que o choro é cólica, o outro fala que é o dentinho que tá nascendo, tem muito isso, né? Inclusive, a gente até gravou um programa semana passada voltado para a parte fisiológica do sono mesmo das crianças. Que, enfim, a gente tem muita dúvida sobre isso, é uma coisa que literalmente tira o sono de todas as mães. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu acho que quanto mais informação a gente tem... Melhor. E aí o Toda a Família Tem um projeto, assim, super... Inovador também. Assim, eu acho que ele é um projeto super gostoso e que tá todo mundo fazendo com muito carinho, porque ele traz, assim, são 5 programas de segunda a sexta-feira. Que legal, todos os dias, olha só. Que loucura. Todos os dias. Tem duração assim? Olha, a duração é muito variada, assim. Tem de 5, que a gente gosta de programas, alguns curtinhos, de 5 a 20 minutos, assim. Por dia, no caso. O formato, ele varia um pouco de podcast e também algumas reflexões, assim, que a gente traz. Então, ele é variado, assim. Então, ele tem um pouquinho de cada coisa. A gente costuma trazer bastante convidado, assim, muitos convidados legais, personalidades que têm as mesmas dúvidas que todos nós temos. Rapaz, então tem muito programa, Para aquela mãe que está nos assistindo agora, dá para ela poder fazer a administração da vida dela com o celular do lado e assistindo. A Érica estava dando essa informação e eu vou pegar essa dica aqui e já vou exercer no pessoal presencial, não é isso, Érica? Eu acho que é gostoso, porque é dúvida de todo dia mesmo. De todo dia. Então, ali a gente vai falar sobre tudo, na verdade, vou falar um pouquinho sobre todos os programas que a gente tem, do Toda a Família Tem, tá? A gente tem o Parto em Pauta, que fala um pouco sobre gestação, parto, puerpério, sobre essa fase da vida, né, das mães e dos pais, né, que tem várias dúvidas com relação ao parto, gestação, enfim. Esse é o Parto em Pauta. A gente tem um programa também voltado para os pais, né? Que legal. Porque hoje, né, o casal moderno, a mulher, ela sai para trabalhar bastante,
cuida dos filhos, o homem também, né? Esse casal, né? Independente da configuração, e eles precisam buscar essa equidade parental. Então, no E Agora José, a gente chama os homens para conversar um pouco sobre essa equidade parental, essa divisão de tarefas com as mulheres, né? Falar um pouquinho sobre esse dia a dia, o que dá para fazer para equalizar, antes mesmo da criança nascer, os acordos que podem ser feitos. Eita, na hora fala do vamos... de acordo. Ai, mas porque na hora do vamos ver, né, Falou a gente precisa... de acordo, porque, como você falou agora aí, agora o José, chamando os homens para um compromisso, uma responsabilidade, não é isso, Érica? Porque os homens não é só chegar pronto, já botou o filho no mundo, o neném nasceu e agora a função já fica com a esposa para amamentação, para trocar a fralda. Não é só isso não. É muito mais que isso, né, Érica? Nossa, é muito mais do que isso, porque inclusive para a mulher conseguir exercer a maternidade dela de uma forma leve, ela precisa desse apoio do parceiro, né? Ela precisa desse homem presente, que dê suporte para ela durante a amamentação, que geralmente dura muito tempo, a gente fica muito tempo ali sentada com o bebê, com fome. Eu lembro do meu marido trazendo comida cortada para mim, se não fosse aquilo... Então, assim, tipo, eu acho que esse tabu, né, de que os cuidados com o bebê nessa fase de vida são mais da mulher, eu acho que hoje a gente já conseguiu desmistificar bem. Temos um longo caminho pela frente ainda, e até por isso que a gente está abrindo esse canal de comunicação. Então, enfim, esse é o E Agora José. Aí a gente tem um outro programa que o Parto em Pauta, eu já falei. Tem o Mamma Mia. No Mamma Mia a gente fala bastante sobre a maternidade moderna, sobre as questões dessa mulher que trabalha e precisa equalizar os filhos com a carreira, com os sonhos. Saber dividir, mais ou menos isso que você está querendo dizer? Gente, a maternidade é uma coisa muito doida, assim, né? Porque a gente tem os seus perrengues, né? Sim. São todos os dias, a gente não, assim, eu mesma, eu nunca romantizei a maternidade. Eu sempre soube que não seria uma coisa fácil. Sempre quis ser mãe, isso já foi uma coisa que eu sempre quis, cresci querendo ser mãe. Mas eu sempre soube que não seria uma coisa fácil. E a gente precisa falar sobre isso. Os nossos pais, nossas mães, com quem que elas conversavam? Será que essas mulheres sabiam antigamente que elas estavam passando por uma depressão pós-parto? Verdade. E o interessante também, Érica, você acabou de abordar algo interessante. Com quem que nossos pais conversavam? Exato. Hoje nós já temos aí o conteúdo absurdo que é a internet. Você acabou de criar um conteúdo também na internet voltado para a família, mas só que os nossos pais, quem que ele tinha para conversar? Exato. Não tinha ninguém. Eu acho que eles exerciam a parentalidade naquela época de uma forma muito solitária. Sim. É lógico que o apoio da família naquela época, às vezes uma avó, uma tia, enfim, amigos do bairro, era uma coisa mais comum. E hoje já não tanto, né? Porque a nossa vida está muito corrida, todo mundo sai para trabalhar, às vezes os pais já não têm o mesmo pique que tinha para ajudar. Enfim, então, com quem que nossos pais falavam, né? E aí hoje a gente tem esse canal das mulheres, que a gente conversa, a gente fala sobre tudo isso. Sobre como equalizar a nossa vida, a nossa essência, com a chegada dos filhos e se reencontrar. Porque a mulher, ela muda completamente, né? O corpo é outro, a vida é outra. Existe um certo luto, né, ali pelaquela mulher que não existe mais. Então a gente está ali para conversar sobre isso e a gente se identificar novamente, né? E aí tem um outro programa também, que é o Cuidado e Criança, que a gente tem... fala sobre os cuidados básicos com as crianças, dúvida de quando levar para o hospital... enfim, o sono entra aí. Qualidade do sono, né? Sobre a fisiologia do sono das crianças e dos bebês. Então a gente gosta muito de falar sobre isso para as pessoas entenderem como é que funciona mesmo, né? Os ciclos do sono, as horas que é interessante, que é importante a criança dormir por dia, para poder ter um desenvolvimento neurológico bacana. E eu não sei, eu não posso dizer que é ruim. Você é melhor, porque agora você tá com um bebezinho de 8 meses. De 8 meses. Ele me dá um baile ainda, mas ele é um docinho, meu amorzinho. E tá com esse bebê de 8 meses e tem um de 4. Tenho 2 meninos, 2 meninos. E o mais difícil deve ser a madrugada. Porque até então,
você tinha aquela qualidade de sono tranquila, para poder dormir pro dia seguinte e ir trabalhar. Mas agora não tem mais isso, né? Agora de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, tem que estar acordando para poder dar amamentar o filho, né? Agora com 8 meses, tudo vai ficando mais fácil. Mas o começo é complicado. E se a gente não tem realmente essa informação, essa rede de apoio, né? E é muito difícil. E a gente precisa entender essas fases para justamente conseguir lidar com aquela criança que chegou da melhor forma possível, entender as capacidades dela, a maturidade mesmo dela, que não tem, né? É um ser totalmente imaturo, precisa de você para tudo. Entendi. Então, a gente tem que ter informação para entender e ficar mais tranquilo, ser uma maternidade, uma paternidade mais leve. Entendi. E o outro programa que a gente tem é o Eu, Você e a Gente, que a gente fala sobre parentalidade, então dúvidas sobre como lidar com as birras. Falamos também sobre as crianças, adolescentes que são maiores, né, sobre bullying, enfim. Então a gente sobre o casal, né, dúvidas de relacionamento do casal mesmo, de como lidar com aquela criança, porque quando a gente tem um filho, rola um gatilho ali de quando a gente era criança, né? Não sei se você já passou por isso, mas a gente lembra muito de quando a gente era criado, né? Então, de como a gente foi criado. Então, cada um teve uma criação, então é um encontro de criações ali, quando chega uma criança, né? E aí a gente precisa entrar num acordo ali para saber o que a gente vai fazer. E como você fala do filho, no caso você está no segundo, eu acho que a experiência do primeiro, quando se fala do primeiro filho, é aquela fase de que você quer agradar, que você quer dar o maior amor, de algo mágico, algo natural, você quer dar o teu melhor para ele. Aí vem também da criação dos seus 2, 3, 4 anos, aí começa, dependendo de cada criança e da educação, vem aquelas birras. Aí quando vem o segundo filho, você já faz o seguinte, opa, a educação já tem que mudar, porque eu não tenho que começar a babar muito esse filho do jeito que eu fiz com o primeiro. É mais ou menos isso, Érica? Olha, eu acho que quando a gente, quando chega o segundo filho, o terceiro filho, a coisa muda, né? Muda, assim, você já está mais tranquilo. Para mim é muito mais fácil cuidar do segundo agora. Você já teve uma experiência que eu já tive o primeiro, então eu sou uma mãe tanto muito mais tranquila. Tanto dos acertos quanto dos erros? Totalmente. Eu sou uma mãe muito mais tranquila. Minha maternidade é muito mais leve. Eu me cobrava demais. Sério? Nossa, demais. Eu trabalho muito, então eu me cobrava muito com relação a isso. Eu queria estar mais presente, que eu queria, enfim. Mas aí eu entendi que eu amo o meu trabalho, que meu trabalho faz parte de quem eu sou. Sim. E a partir do momento que eu entendi que para ser feliz eu precisaria ter essa parte importante preservada da minha vida também, eu tive que aprender a conviver com as duas. Mas tem muita gente que não consegue conviver bem com isso ou não consegue identificar esses conflitos internos, né? É verdade. E uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, a gente tem esses programas muito legais e a gente tem uma equipe de especialistas muito boa que está com a gente nesse projeto, inclusive o Dr. Paulo Noronha, que é o meu obstetra. Poxa, não pôde vir aqui hoje, que não pôde vir hoje, que acontece muito isso, né, na verdade, a agenda dele é uma loucura. Tá fazendo parto agora, né, Érica? Ele tá assistindo um parto agora, inclusive, eu queria ter trazido ele para cá, ele tá comigo no Parto em Pauta. Temos a Bela Mares, que é uma educadora emocional sensacional, é uma terapeuta emocional sensacional, e ela trabalha toda essa parte de parentalidade, né? Tem também o psicólogo Leonardo Piamonte, que atende os pais, né? Ele tem uma vivência em atendimento com os pais muito grande. E a pediatra, a doutora Marissã Salles, que ela é pediatra e neonatologista. Então ela está com a gente no cuidado de criança. Que legal. Então é um time muito especial. Tem uma equipe aí totalmente preparada de profissionais maravilhosos que estão aí junto com você nesse projeto. Bacana, né, Érica? Pois é, a gente está muito feliz, assim. E o canal em si já tem quanto tempo? Então, o Parto em Pauta, ele existe desde 2018, início de 2019. 4 anos. 4 anos. E aí, agora ele virou Toda a Família Tem.
Na verdade, todos os vídeos que estavam lá, que as pessoas acessavam, está dentro da playlist do Parto em Pauta. As outras playlists já estão sendo criadas. E o canal virou Toda a Família Tem. Então ele tem esse tempinho aí que já existe, né? Já tem esses 4 anos. E agora a gente vai estrear mesmo com tudo, agora dia 12. A gente já vai estrear com um conteúdo super especial. A gente já vai lançar, em homenagem ao Dia das Crianças, né? Que é, no fim do dia são sobre elas, né? Ah, que legal. A gente está falando sobre elas, né? Sobre elas que a gente está falando. Enfim, tudo para trazer uma infância saudável, né? Então, no dia 12 de outubro, nós vamos estrear com conteúdo super especial para todo mundo, para toda a legal. família. Já estou convocando a todos vocês poder entrar. Daqui a pouquinho a Erika vai estar passando nas redes sociais e também o canal do YouTube. Mas deixa eu falar uma curiosidade que eu estava conversando aqui com a Erika e com o esposo dela que está aqui nos bastidores, o Fernando. Eles têm 5 anos de casado. Tem um menino, né, de 4 anos e agora um outro menino de 8 meses. E eu já estou declarando com fé que vai vir a menina, o terceiro filho, né? Não sei. O Fernando ali até riu, juntamente Ele com a já Erika. até perdeu o ar ali, né? Eu gostaria até. Não, mas deixa eu contar aqui que você vai explicar para todo o pessoal. Lembrando o seguinte, pessoal, olha só que legal. A Erika e o Fernando tiveram tanto o primeiro menino quanto o segundo, o parto em casa. Eu falei assim, opa, Erika, como assim? Os 2 filhos nasceram em casa? Explica pra gente isso, Erika. Olha, é um assunto assim polêmico. Mas assim, você sabe que eu não queria, eu sempre achei assim, né? Eu nunca imaginei que eu fosse ter meus filhos em casa. Não tinha informação, né? Caramba, que... Na verdade, assim, também eu fui ter essa ideia, foi planejado, né? Eu tive essa ideia de ter meus filhos em casa depois de muito estudar e entender que por ter uma gestação de risco habitual, ou seja, sem patologia nenhuma, tanto eu quanto o bebê, eu poderia ter o meu filho em casa. Então eu fui assistida, né? Então eu tive toda uma equipe que acompanhou. Quando a gente se planeja para um parto domiciliar, a gente tem uma equipe preparada. Então, médico, enfermeira, Isso foi uma ideia sua do Fernando? Olha, começou com uma ideia minha e depois ele comprou a ideia. A cara dele, Erika. Começou com uma ideia minha e depois ele comprou a ideia, porque a gente viu que realmente ele era seguro, né? E a gente tem plano B quando isso acontece, né? Se tiver qualquer coisa, a equipe consegue prever ali que tem alguma coisa que não está indo muito bem e você consegue se deslocar para o hospital com tranquilidade caso seja necessário. Mas como ambos os partos foram super tranquilos. O primeiro durou 4 horas. O segundo, então, se eu te falar, você vai dar risada. Quantos? Quanto? Olha... O de 8 meses agora, né? Da contração mesmo, da primeira contração forte até o nascimento, da primeira contração forte mesmo, aquele parto super ativo, 40 minutos. Ah, você tá brincando. Foi engraçado. Eu também não tava botando muita fé, assim, porque eu falei assim, não, imagina, não tô nem sentindo vontade de empurrar. Aí ele falou assim, não, mas se prepara que vai nascer. Eu falei assim, não é possível, não tô sentindo vontade de empurrar. Sério, se ele tivesse aqui, ele ia falar. Foi sensacional. Aí eu falei, bom, beleza, então tá, né? Aí o meu filho mais velho tava na sala, louco pra que eu entrasse na banheira. Não deu nem tempo. Gente, eu entrei, legal. assim, não é que não deu tempo. Eu entrei, mas eu molhei só a canela, porque no que eu entrei na banheira, tipo assim, eu acho que foram 4 contrações, nasceu. Nossa, um total de 40 minutos, tudo. Não, assim, eu acho que deu uns 30, 40 minutos no máximo da primeira contração forte. Caramba, tiveram uns pródomos ali, né? Aquele trabalho de parto que ainda não tá ativo, que dá uma cólica, né? A bolsa estourou, tava trabalhando no escritório. Ainda fui lá, peguei meu computador, juntei minhas coisas, fui pra casa. Fiquei trabalhando no celular no meio do trabalho de parto. Eu sou meio sou assim, mas enfim. E aí foi tudo ótimo, foi uma delícia, assim, é uma bênção. Eles são... E graças a Deus hoje os 2 estão... Qual que é o nome do mais velho?
o João, de 4 anos, e o Pedro, de 8 meses. Que Isso. legal, cara. São os doces. E tá vindo a menina aí que eu tô declarando a próxima entrevista. A cara do Fernando. Não conta pra ninguém, mas ela se chama Maia, tá? Maia, olha que eu profetizei Sara. Não sei, Não, mas viu? é bonito também, Maia, é um nome bonito. Eu gosto de Sara também, viu? Sara? Quem sabe? Mas aí, ó, os 2 meninos vieram com parto em casa. Será que a terceira também vai em casa? Olha, pra mim é sempre uma opção. Mas eu também, assim, como eu não romantizava a maternidade, eu também não romantizo o parto em casa. Eu entendo que se precisar, em algum momento, ir para o hospital, ou que seja desde o início no hospital, não tem problema com isso não. Porque eu confio muito na minha equipe e eu sei que eles vão me oferecer a melhor assistência possível. Que é isso que a gente busca, né? A melhor assistência possível dentro daquele quadro, porque todo o atendimento a toda a família tem que ser individualizado, né? Então o atendimento ele é individualizado, então cada uma tem a sua história. E aí eu acho que a família, quando tem informação, ela consegue escolher e também conversar com a equipe, entender as suas possibilidades, o que pode, enfim. É muito legal. Esse assunto é tudo muito gostoso, né? É muito Falar bom. sobre família é muito gostoso, rende assim horas, assim. A gente poderia ficar horas aqui falando sobre dúvidas de família, mulheres, enfim. É muito gostoso. Nossa. Eu espero que todo mundo goste. Poxa, eu tô bem edificado com todas essas dicas, informações e já quero fazer um apelo para todo o Brasil agora. Vocês venham seguir a Érica nas redes sociais, pegar os contatos dela e também entrar lá no canal que ela vai estar passando para todos vocês. Aí, ó, dona de casa. Alô, meu amigo José, isso, não é só você que tem o nome de José não, todos, não é isso, Érica? Todos vocês aí, os homens, chamando vocês para uma responsabilidade quando tiver o seu filho, e para quem já tem o seu filho, lembrando que vocês têm que fazer a sua função de pai. Isso. E agora, José, o que você vai fazer? E agora, José? Deixa os seus contatos, por favor. Claro. Aproveita aí o telefone de contato, Quem Instagram. quiser acompanhar o nosso trabalho, buscar informação, ter essa rede de apoio, né, com a gente, vem com a gente no Toda Família Tem. Os nossos canais sociais /Toda Família Tem, então youtube.com/Toda Família Tem, canal Toda Família Tem, desculpe, e o Instagram também, @canal Toda Família Tem. Ai, obrigado. Nossa, Érica, que papo gostoso. Espero você lá, hein? Sério? Sério mesmo. Eu vou, hein? Você vai? Vou. Então tá Fernando, ótimo. posso? Fechou! Espero você lá. Obrigado, Érica. Obrigado mesmo pelo carinho. Eu agradeço. Quem sabe até o final do ano, na próxima entrevista, já tem aí com a Mia, né? Com quem? Com a Sara. Olha, eu não sei. Olha, as palavras têm poder, hein? Cuidado com o que a gente pede, porque acontece. Acontece. Obrigado, Érica.